Você quer começar no mundo dos investimentos, mas não sabe por onde iniciar? Fica comigo nesse vídeo que eu vou revelar estratégias essenciais para você dar os primeiros passos no mundo dos investimentos e garantir um futuro financeiro mais tranquilo. Bora pro vídeo! Fala pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Anderson e você está no canal Rumo à Independência Financeira. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre estratégias essenciais para quem está começando no mundo dos investimentos. Com o surgimento da internet, somos bombardeados a todo momento com todo tipo de informação, inclusive sobre investimentos. Entretanto, esse excesso de conteúdo, de opções, de termos técnicos acaba nos deixando ainda mais confusos e gerando na gente sentimentos que vão desde frustração até insegurança. Assim, deixamos de aproveitar boas oportunidades e, mais uma vez, somos levados a deixar o nosso dinheiro na poupança. Investir é uma decisão inteligente. Sabendo escolher bons ativos para a nossa carteira de investimento, conseguimos construir ou aumentar o nosso patrimônio. Além disso, é fundamental a gente definir uma estratégia antes de começar a investir, ou seja, colocar a mão na massa, para poder ter uma direção, um norte de onde a gente quer chegar, qual o caminho que a gente quer seguir. Porém, antes de a gente definir esse planejamento, a gente tem que ter clareza de quais são os nossos objetivos, tanto de curto, médio e longo prazo. Podemos estar investindo, por exemplo, para fazer aquela viagem que a gente tanto sonha, comprar aquele carro, a conquista da nossa casa, ou até mesmo para a construção de uma renda passiva futura que vai nos garantir tranquilidade. Outro ponto que a gente deve levar em consideração antes de definir a nossa estratégia é saber qual é o nosso perfil de investidor. Tá, Anderson, mas o que é esse tal de perfil de investidor que você está falando aí? Ele, na verdade, é definido como o grau de aceitação de risco que um investidor aceita tolerar quando investe em determinado ativo. Aí agora você deve estar se perguntando, mas para que eu aceitaria um risco maior? E a resposta é bem simples. Dentro do mundo dos investimentos, existe uma relação chamada risco-retorno. Ou seja, o risco que a gente está disposto a aceitar está intimamente relacionado com os possíveis retornos que a gente pode conseguir. A lógica por trás dessa relação risco-retorno funciona mais ou menos assim. Ativos com alta volatilidade e risco alto geralmente também trazem consigo possibilidade de rentabilidade maior. Risco mais baixo trazem também rendimentos mais limitados. Por exemplo, criptomoedas, alta volatilidade, risco alto podem trazer maiores retornos. Por outro lado, investimentos da renda fixa, como um CDB, um tesouro direto, risco baixíssimo, alta segurança, porém rentabilidade limitada. Bom, pessoal, depois dessa breve explicação sobre a relação risco-retorno, eu quero voltar a falar com vocês sobre os perfis de investidores, que são divididos em três categorias principais: o conservador, o moderado e o arrojado. O investidor que tem esse perfil conservador prioritariamente vai buscar segurança, mesmo que seja em detrimento de maiores rendimentos. Ele tem pavor de risco e aversão à oscilação dos preços dos seus ativos, dos seus investimentos. Já o investidor moderado busca diversificar, deixando parte do seu patrimônio em um investimento com maior segurança e uma parcela menor do seu patrimônio em investimentos que podem trazer uma maior rentabilidade, com um grau de risco moderado. Ele já dá aquela temperada na carteira de investimentos dele, joga aquela tal pimentinha. Por sua vez, o investidor com perfil arrojado está disposto a aceitar maiores oscilações, maiores variações em relação aos seus rendimentos, até mesmo alterações em relação ao seu capital investido inicialmente. Isso porque ele acredita que, a longo prazo, com as variações do mercado, ele pode conseguir maiores rendimentos. Outro ponto que deve ser considerado na definição da nossa estratégia de investimentos é a idade do investidor.
Pessoas mais jovens tendem a assumir riscos maiores em relação ao seu dinheiro do que pessoas que já alcançaram uma certa idade, que estão com uma idade mais avançada. A lógica aqui é bem simples. Se você é mais novo, caso tome decisões equivocadas em relação ao seu dinheiro, terá mais tempo e energia para poder se recuperar desse prejuízo do que quem já tem uma idade mais avançada. E isso acaba influenciando bastante onde a gente vai fazer os nossos investimentos. Depois de determinados todos esses parâmetros, agora a gente consegue definir qual é a melhor estratégia de investimentos para cada um de nós. Para o investidor mais conservador, na construção da sua estratégia é indicado investimentos com baixíssimo risco e um alto grau de segurança, características que geralmente a gente vai encontrar em títulos de renda fixa, como o Tesouro Direto, que são títulos emitidos pelo Tesouro Nacional, CDBs, que são emitidos pelos bancos para financiar suas próprias atividades, LCIs e LCAs, que são respectivamente letra de crédito imobiliário e letra de crédito do agronegócio, que são investimentos para poder financiar essas atividades. Já para o investidor de perfil moderado, é indicado uma estratégia mista. Ele também está buscando segurança, mas aceita um grau de risco maior, buscando uma maior rentabilidade. Quem se considera dentro desse perfil já pode pensar em uma diversificação. Dá para deixar a maior parte dos seus recursos dentro da renda fixa e uma menor parcela dentro da renda variável. Porém, essa parcela alocada dentro da renda variável deve ser colocada em ativos que não possuam tanta oscilação de preço, como por exemplo os fundos imobiliários. No caso do investidor de perfil arrojado, a estratégia é diferente. São investidores que estão dispostos a aceitar uma oscilação maior no preço dos seus ativos, dos seus investimentos, em busca de maiores possíveis rentabilidades. Aqui a gente está falando de investimentos que geralmente vão estar dentro da renda variável, como fundos imobiliários, ações, criptomoedas. Mas apesar disso, também é indicado para esse perfil de investidor deixar uma parte dos seus recursos dentro da renda fixa. Como assim, Anderson? Um investidor de perfil arrojado deixando o dinheiro dentro da renda fixa? Calma lá, pera aí, vou explicar. Por que é importante deixar uma parcela do seu dinheiro dentro da renda fixa, mesmo que você tenha o perfil arrojado? Para a construção da sua reserva de oportunidade, que são momentos em que há oscilação no mercado, onde bons ativos podem ser comprados com desconto. Mas é importante a gente deixar esse dinheiro em uma renda fixa que tenha liquidez imediata. Ou seja, se pintou uma boa oportunidade, a gente consegue tirar esse dinheiro e comprar esse ativo com desconto. Bom, pessoal, agora eu quero falar com vocês sobre erros comuns que investidores iniciantes acabam cometendo, mas que eu estou ensinando para vocês não cometerem esses erros. O primeiro erro é ouvir sempre aquela diquinha de bons investimentos de outras pessoas. Sempre vem com uma diquinha, olha, eu tenho uma dica de um investimento para você. Pessoal, para e pensa. Um outro erro é cair naquele tal do investimento da moda. Nossa, tá todo mundo investindo em Bitcoin, vou investir também. Mas espera aí, você conhece sobre o assunto? Você estudou? Você entende? Então busca investir naquilo que você conhece, naquilo que você se sente confortável, que vai te dar um conforto emocional. Quando a gente não tem convicção de onde a gente está colocando o nosso dinheiro, nos primeiros momentos de adversidade, a gente tende a abandonar esse investimento, geralmente com perdas. Então, invista naquilo que você se sente seguro, naquilo que você realmente conhece. Outro erro bem comum para quem está começando a investir é não estudar sobre o assunto. Existem bons sites, bons livros e ótimos canais no YouTube que ajudam a gente a entender melhor esse mundo dos investimentos. Por exemplo, eu não sei se vocês conhecem, tem um canal aí chamado Rumo à Independência Financeira, que traz um conteúdo bem bacana sobre o assunto. No início, parece ser bem difícil entender todos esses termos técnicos, todos esses tipos de investimento, mas aos poucos, com um pouco de dedicação, persistência e vontade, a gente consegue ir clareando nossa mente,
entendendo sobre esse assunto que antes parecia algo tão difícil. Bom, pessoal, resumindo o que a gente viu no vídeo até agora, sobre os aspectos que a gente deve levar em consideração na hora de definir uma estratégia de investimentos. O primeiro deles é em relação a saber qual é o nosso objetivo. A gente tem um objetivo de curto, médio ou longo prazo. Já um segundo ponto é relacionado a descobrir qual é o nosso perfil como investidor. A gente tem um perfil mais conservador, com aversão ao risco. A gente tem um perfil moderado, que busca segurança, mas também uma rentabilidade um pouquinho maior. Ou a gente tem um perfil arrojado, que a gente busca altas rentabilidades. A gente precisa saber disso. Outro ponto é saber em que fase da vida a gente está. A gente está numa fase onde a gente pode correr mais riscos ou numa fase onde riscos já são mais perigosos. Outro ponto, não vá nessa de diquinha de investimento, nem naquele investimento da moda. Ah, tá todo mundo investindo em determinado investimento, eu também vou investir. Caia fora, invista naquilo que você conhece, naquilo que te dá segurança. E por fim, busque elevar o seu nível de conhecimento em relação a investimentos. Isso vai te agregar bastante e vai te dar bem mais segurança na hora de escolher um investimento. Adotando esses pilares fundamentais como base de escolha da sua estratégia e dos seus investimentos, vai ficar muito mais fácil e assertiva a sua decisão em relação a onde colocar o seu dinheiro. Bom, pessoal, esse era o conteúdo que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Compartilhe esse conteúdo com as pessoas que você acha que de alguma forma ele pode agregar na vida delas. E deixa aí nos comentários a sua opinião e dicas para novos temas de vídeos, tá bom? Eu encerro o vídeo por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.